Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa nona aula de nosso curso de cálculo 4, tá? Aqui nós vamos falar de derivadas parciais sucessivas. E eu já recordo junto a vocês que na nossa última aula nós estávamos falando de derivadas parciais, certo? Então, pessoal, observe. Na última aula, nós tínhamos funções desse tipo aqui, né? Funções vetoriais, por exemplo, nesse caso particular, a função f de x, y, z é uma função de 3 variáveis, né? Associando a um vetor do espaço, né? Então, esse vetor tem 3 componentes, onde esses componentes são funções. E nós aprendemos a calcular as derivadas parciais de funções desse tipo. Por exemplo, nesse caso, se a gente fosse calcular a derivada parcial em relação a x, observe, nesse caso aqui a derivada em relação a x, né, a derivada de y dá zero, então a derivada de x quadrado é 2x, a derivada de x é 1 e y dá zero, e aqui a derivada, eu posso entender isso como constante, estou derivando só x, que é 1, então vai ficar 1 vezes isso, certo? Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que a derivada parcial em relação a x ainda é uma função vetorial, observe, ó. Uma função vetorial, uma função está pegando um ponto no espaço, que é x, y, z, e está associando a um vetor, com isso vetor são funções que dependem de x, y, z, observe. Então, sendo esta função uma função vetorial, eu poderia, por exemplo, chamar g de x, y, z essa função, certo? É uma nova função vetorial. Se ela é uma função vetorial, eu poderia derivar ela de novo em relação a x, com relação a z, com relação a y, certo? Então, eu poderia calcular novamente a derivada parcial agora dessa nova função que a derivada parcial em relação a x define, certo? Deu para entender? Então, observe, a derivada de uma função vetorial ainda é uma função vetorial. Sendo esta uma função vetorial, eu posso calcular a derivada parcial dela novamente, com relação a x, com relação a y, com relação a z. Então, observe, por exemplo, se eu fosse calcular a derivada com relação a g, né? A derivada de g, nesse caso aqui, que é a derivada parcial em relação a x, com relação a x. Então, o que eu estou calculando, pessoal? Eu estou calculando a derivada em relação a x, observe, de g, só que g é a derivada de f em relação a x. Então, no fundo, eu estou calculando a derivada da derivada em relação a x. Então, eu estou calculando a segunda derivada de f em relação a x. Mas o que eu estou fazendo, na verdade? Estou calculando a derivada de g em relação a x, que é essa função aqui, ó. E a gente daria o quê? Com relação a x, então aqui dá 2, aqui dá 0 porque não depende de x. E observe que, assim como eu poderia calcular em relação a x, tendo a segunda derivada de f em relação a x, eu também poderia calcular a derivada de g em relação a y. Sendo g a derivada de f em relação a x, então estou calculando a segunda derivada em relação a y da função f, ou seja, eu tenho a segunda derivada de f, sendo que a primeira está calculada em relação a x e a segunda em relação a y, certo? Que dá esse valor aqui. Então, é isso que a gente vai estudar agora. Então, quando a gente for falar de derivadas parciais sucessivas, a gente está falando exatamente disso, tá? Que as derivadas parciais de uma função de várias variáveis, ainda são também funções vetoriais. E logo, as derivadas parciais dessas funções existem, né? E elas são chamadas de derivadas parciais de segunda ordem. Assim como, se as derivadas parciais de segunda ordem existem, se essas derivadas parciais de segunda ordem, elas existem e formam uma função vetorial ainda, eu poderia calcular a terceira. Mas o que a gente quer abordar aqui, pessoal? Observe, se a nossa função vetorial f, ela depender apenas de duas componentes, ou seja, se ela for uma f de x, y, então, nesse caso, a gente teria 4 derivadas parciais de segunda ordem, certo? Ok, observe, eu ia calcular a derivada de f em relação a x, certo? Só que essa derivada de f em relação a x, eu poderia derivar ela novamente em relação a x e poderia derivar ela novamente em relação a y, observe. Então, ó, na derivada de f em relação a x, eu posso derivar ela novamente em relação a x e em relação a y. Isso já formaria duas derivadas parciais, né? Então, as duas em relação a x, a primeira em relação a x e a segunda em relação a y, certo? E, perfeito, isso é o que acarreta a derivada de f em relação a x. Só que a derivada de f em relação a y, observe aqui, ela poderia ser derivada novamente em relação a x e em relação a y,
formando a del 2f em relação a x del ROM y, e a del 2f del y2, que é a derivada de f, a derivada em relação a y da derivada de f em relação a y, certo? Então, observe que quando você olhar para a estrutura desse tipo, né, para a estrutura desse tipo, por exemplo, você olha para essa estrutura aqui, significa que eu estou derivando duas vezes em relação a x. Quando eu olho para cá, significa que eu estou derivando primeiro em relação a x, observe, vem daqui para cá, certo? Primeiro em relação a x, depois em relação a y, ok? Quando a gente olha aqui, estou derivando primeiro em relação a y, depois em relação a x. Aqui, duas vezes em relação a y. Então, observe que se uma função for uma função que depende de duas variáveis, a gente origina quatro derivadas parciais, né? Quatro derivadas de segunda ordem, certo? Agora, se a nossa função já for uma função de três variáveis, né? Então, neste caso, cada derivada parcial, né? Então, por exemplo, eu derivo a f em relação a x. Então, se ela é uma função, derivando a f em relação a x, ela vai formar uma nova função vetorial. Essa nova função vetorial vai depender de x, y e z. Logo, eu poderia tirar as derivadas parciais novamente em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, cada derivada, né? Cada derivada parcial originam três derivadas parciais de segunda ordem, certo? Como a gente vai ter três derivadas parciais, então a gente já acabaria tendo um total de 9 derivadas parciais de segunda ordem, certo? Então, por exemplo, a derivada com relação à primeira derivada da f em relação a x. Então, eu poderia calcular a derivada de f, a derivada em relação a x dessa função. Eu poderia calcular a derivada em relação a y dessa função, que é a primeira derivada. Eu poderia calcular a derivada em relação a z em relação dessa função, certo? Que é a primeira derivada em relação a x. Então, observe que aqui eu teria del 2f del x2, del 2f del y del x, certo? Del 2f del z del x. Isso aqui para a primeira derivada. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer novamente isso para segunda derivada, certo? Então, eu ia fazer agora, eu ia considerar del f del y, certo? Então, essa função eu poderia derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z. Tendo a del 2f del x del y, del 2f del y2, del 2f del z del y, certo? E eu vou fazer isso também para a del 2f del z, certo? Então, essa é originar 3, igual como originou aqui. Essa é originar 3 e essa é originar 3, certo? Então, o total de derivadas de segunda ordem seriam 9 nesse caso. E assim sucessivamente, tá? Analogamente, você vai obter derivadas parciais de ordem maior. Se a função depender de 4 variáveis, entendeu? Até mesmo aqui, se essas outras funções aqui, a del 2, por exemplo, ela for uma função vetorial, então você pode derivar novamente em relação à derivada parcial. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, perfeito, pessoal. Então, aqui, vamos fazer esse exemplo, que é encontrar as derivadas parciais de segunda ordem da função. Então, a gente tem essa função aqui, certo? Então, observe que as derivadas parciais de primeira ordem vão dar o seguinte, né? Essa derivada vai dar, com relação a x, vai dar 2x, né? Isso aqui é de 0. Aqui vai dar 0 esse z, né? Porque eu estou derivando em relação a x. E aqui, com relação a x, vai dar yz. Então, obtemos essa derivada parcial em relação a x, certo? Com relação a y, bem, então, isso dá 0, né? Aqui dá 1. Aqui não depende de y, então dá 0. E aqui, como tem esse y aqui, a derivada de y é 1, então vai dar 1 vezes isso. Aqui vai dar xe na direção de cá. E a derivada em relação a z, então observe que essa daqui já não depende de z, então dá 0. Aqui vai dar 2z, né? O x vai embora. E aqui vai dar xy. Então, nós temos essas três derivadas parciais em relação a x, a y e a z da função f. Então, se eu fosse calcular a segunda derivada, cada derivada dessa vai acabar originando o quê? Vai acabar originando três derivadas parciais de segunda ordem. Então, por exemplo, vamos calcular aqui a derivada em relação a x dessa função, certo? Então, a derivada em relação a x da del ROM del f,
tá? Então, observe que eu estou derivando em relação a x, quem, pessoal? Essa função aqui, ó. Então, ó, aqui não depende de x, aqui também não. Então, vai dar 0, 0 e aqui que vai dar 2, certo? Então, a derivada em relação a x da primeira função aqui dá 2i. Essa daqui é o que a gente chama de del 2f del x2, tá? Estou derivando em relação a x em relação a x. Aí, se a gente fosse calcular agora a derivada de 2 de f, a segunda derivada de f em relação a y em relação a x, ou seja, então eu quero a derivada em relação a y da derivada em relação a x. Então a derivada em relação a x está aqui, agora eu vou derivar em relação a y. Então derivando em relação a y aqui dá 0 e aqui vai dar z, certo? Então vai dar zk. E a del 2f, né? A del 2f, agora eu vou derivar essa função em relação a z. Derivando em relação a z, observe, aqui dá 0 e aqui vai dar y, certo? Então tá aqui, ó. Estou derivando em relação a z a primeira derivada em relação a x. Então, isso aqui dá essa função, que é yz na direção de z, não, na direção de k, desculpa, tá? K. Então, pessoal, observe, eu poderia fazer agora, considerar essa outra função, que é a primeira derivada em relação a y, e derivar ela em relação a x, y e z. Aí eu ia obter esses resultados que está aqui em azul, tá? Depois você dá uma olhada aí com calma. E a mesma coisa, eu poderia agora considerar essa função e derivar em relação a x, a y e z, certo? E eu ia obter esses resultados aqui, certo? Eu ia obter esses outros resultados, depois você dá uma olhada com calma para ver os cálculos corretamente, certo? Então, observe que a gente encontrou aqui as 9 derivadas parciais de segunda ordem, certo? Vamos lá, pessoal. Dada uma função, agora vou fazer outro exemplo 2i, observe que essa função aqui é vetorial, tá? E a gente quer calcular a del 2f, sendo que aqui a gente vai derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, e a del 2f derivando primeiro em relação a y, depois em relação a x. A gente meio que inverte, certo? A gente quer calcular ela nesse ponto aqui, 2, 1, 4, tá? Então, vamos lá. Então, se eu quero calcular del 2f, del y, del x, então eu vou derivar primeiro em relação a x, certo? Que é a derivada de f em relação a x. Então, observe, em relação a x, aqui a gente está derivando x à quarta, vai ficar 4x ao cubo vezes y2, tá? Aqui não depende de x, então dá 0. E aqui vai dar yz, né? A derivada de x é 1 vezes isso, yz. Então tá aqui a del f, del x. Agora, para mim chegar aqui, eu tenho que derivar em relação a y essa função, certo? Então, a del 2f, del y, del x, que é a derivada em relação a y da del f, del x. Ou seja, eu estou derivando essa função em relação a y. Então, vamos derivar essa função em relação a y. Então, ó, vai ficar, estou derivando em relação a y, então estou derivando y ao quadrado. Então, vai ficar 2y aqui, né, vezes isso. Então, vai ficar 8, né? Vai ficar 8x ao cubo y, certo? Aqui dá 0. E aqui eu estou derivando em relação a y. Então, a derivada de yz entende z como constante. E isso daqui vai dar 1z, certo? Perfeito. Então, dá z, certo? Ok. Então, essa é a derivada em relação a del 2f, del y, del x, que a gente queria aqui. Agora, vamos calcular ela no ponto 2, 1, 4, tá? Então, ó, ela aplicada no ponto 2, 1, 4... Ou seja, a gente substitui aqui, né? Aqui a gente tem que x é 2, y é 1 e z é 4. Então, substituindo aqui, ó, no local desses pontos aqui, né? Vai ficar 8 vezes 2 ao cubo vezes 1, 0, 4. Então, vai dar esse ponto aqui, ó, 64, 0, 4, tá? Agora, vamos calcular essa segunda derivada aqui, sendo que a primeira em relação a y, depois em relação a x, tá? Então, vamos calcular a derivada de f em relação a y. Então, a derivada de f em relação a y, está derivando essa função aqui em relação a y. Então, derivando y ao quadrado dá 2y vezes x à quarta. Então, 2yx à quarta, tá? 2yx à quarta tá aqui. Agora, deriva isso daqui em relação a y, ó. Aqui vai embora, né? Mas aqui vai ficar 4y ao cubo, certo? 4y ao cubo. E aqui vai ficar em relação a y, xe, certo? Xe. Perfeito. Agora, como eu quero a del 2f, del x, del y, quem é a del 2f, del x, del y? É a derivada em relação a x da derivada de f em relação a y. Então, se eu estou derivando agora em relação a x, é essa função. Então, vamos derivar em relação a x essa função.
Então, ó, observe, quem é a derivada em relação a x dessa função? Então, estou derivando x à quarta, então vai ficar 2, né, 4x ao cubo. Então, aqui vai descer aqui, né, então vai ficar 2 vezes 4 vai dar 8x ao cubo y, tá? Estamos derivando em relação a x. Então, isso aqui não depende de x dar zero, e aqui vai dar 1z, dá z, certo? Então, aqui. Agora, a gente aplica ela no ponto, del 2f, del x, del y. Então, no ponto 2, 1, 4, faz a mesma... Observe que esse resultado aqui deu esse mesmo resultado daqui, né? Ó, deu esse mesmo resultado daqui. Então, claro, quando eu for aplicar ela no ponto, vai dar esse mesmo valor aqui, esse mesmo vetor, tá? Então, vai dar 64,04. Então, observe, pessoal, que nesse caso, nós podemos observar que a del 2f, del y, del x, deu igual a del 2f, del x, del y, né? Aí, surge uma pergunta interessante, né? Será que isso vai ocorrer sempre, né? Será que a gente vai ter que a derivada em relação as derivadas mistas, no caso aqui, em relação a y del x, a del 2f em relação a x del y, elas vão ser iguais sempre? Bem, aí a gente enuncia o seguinte teorema, né? Que diz que se f é uma função de duas variáveis, no caso aqui, né? F é igual a f de xy, seja definida sobre uma bola aberta, tá? Uma bola aberta, e que essas derivadas aqui, observe que a gente precisou dessas derivadas, a primeira em relação a x, a primeira em relação a y, a segunda em relação a del 2f, del y, del x, a del 2f, del x, del y, também sejam definidas nesta bola, tá? De centro em x0, y0 e rádio r. Então, se essas derivadas são contínuas, observe a condição, né? Ele pede que essas duas derivadas sejam contínuas. Então, a gente tem essa igualdade, certo? A gente vai ter essa igualdade no ponto, que é o que a gente teve acima. Então, isso daqui deu certo, pessoal, porque as duas funções, observe que essa função aqui é uma função contínua, uma função polinomial, e essa daqui também é uma função contínua, certo? Então, se ela for contínua, vai valer essa igualdade. Essa é a condição. Se você for estudar mais a fundo, pessoal, você vai ver que existe outros, no caso, outros teoremas parecidos, né, que você pode, outras abordagens que você pode considerar aqui para derivadas de ordem maior, certo? Por exemplo, a derivada mista de terceira ordem, né? Existem algumas relações lá onde você pode ter a igualdade também. Mas esse teorema aqui é um teorema famoso, que ele é conhecido como teorema de Schwarz, tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula e bons estudos a todos. E esta é a nossa última aula e até a nossa prova.